Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando dos livros que eu li em abril. Abril foi um mês onde eu majoritariamente li em audiolivro, porém o primeiro livro que eu terminei no mês de abril foi um livro físico. E foi Emma, da Jane Austen. Eu comecei esse livro na metade de março e terminei no comecinho para metade de abril. Eu demorei bastante tempo para ler esse livro. A leitura foi um pouquinho complicada para mim. Eu não tava muito com cabeça de tentar entender o que a Jane Austen estava tentando me contar aqui. E também porque esse livro tem diálogos muito longos. Tem diálogos aqui que são tipo assim, 1,5 página de um personagem só falando, sem parar. E foi um pouquinho irritante ficar lendo isso o tempo todo. Conta a história da Emma, que é uma moça de 21 anos, e ela mora, tipo, nessa cidade onde ela e o pai dela são as pessoas mais requisitadas da cidade, sabe? E todo mundo acha que ela é incrível e ela cresce com todo mundo desse lugar falando o quão incrível ela é. Então ela cresce pra ser um pouquinho mesquinha e ela tem um ego muito grande e ela nunca acha que ela tá errada. O que não é muito culpa dela, porque ela cresceu com todo mundo falando que ela nunca estava errada. Então, isso sobe a cabeça de alguém. Mas esse livro, basicamente, a gente acompanha ela indo na casa dos outros e os outros indo na casa dela, eles conversando. E ela aprendendo a ser uma pessoa um pouco mais decente. E é bem legal acompanhar esse crescimento de personagem dela. Também é muito interessante acompanhar as histórias paralelas que estão acontecendo. É um livro bom. É bem legal, é divertido se você gosta de ficar lendo sobre pessoas, ir na casa um do outro e conversando. É basicamente isso que você vai receber nesse livro. E tem umas histórias bem legais e é interessante. Eu também estava animada para ler esse livro por conta do romance que tem aqui, porque eu já assisti o filme e eu gosto muito do romance no filme. E eu gostei um pouquinho menos no livro, porque no livro a gente tem um contexto maior sobre a relação deles, ainda mais um contexto de idade. E tem uma diferença de 17 anos entre ela e o par romântico dela. Esse par romântico dela viu ela nascendo. Esse par romântico dela viu ela crescendo e ajudou na educação dela. Me diz se isso não é grooming. Eu tô tentando lembrar que esse livro foi escrito em 1800. Eram tempos diferentes, mas ainda assim é estranho. E eu não sei como as pessoas já não achavam que isso era estranho antigamente, sinceramente. Isso não parece certo. Não é certo. No filme dá pra poder ignorar isso, porque eles nunca falam abertamente a idade do par romântico. Dá pra ver pela cara do ator um pouquinho, mas dá pra ignorar. Esse é o segundo livro da Jane Austen que eu leio e eu pretendo ler os outros, mas por enquanto esse aqui é o meu segundo preferido dela. Orgulho e Preconceito ainda é o melhor livro que eu li dela, mas eu quero ver o filme antigo desse filme aqui. Mas eu vi que tinha Gwyneth Paltrow, aí eu fiquei, não quero mais. O segundo livro que eu li em abril foi Solitaire, da Alice Oseman, Um Ano Solitário. É o livro da Tori Spring. Eu não gostei desse livro. Eu não gosto muito da escrita da Alice Oseman. Eu já falei isso aqui. Eu gosto muito de Heartstopper em HQ. Eu gosto muito da escrita dela em roteiro, pra série de Heartstopper. Eu não gosto da escrita dela em romance. Eu já li alguns outros livros dela, na verdade, todos os outros. Mas, eu não gostei da escrita em nenhum deles. E nesse aqui foi um pouco pior até, porque esse foi o primeiro livro que ela já escreveu. Esse livro dá um pouquinho como uma fanfic, dá pra, tipo, perceber o tom de pessoa adolescente que escreveu esse livro, o que não é uma coisa ruim, é só que eu já não gosto da escrita dela agora que já tá, tipo, mais amadurecida. Então, quando ainda tava no começo, que é o primeiro livro que ela escreveu, eu realmente não gostei nem um pouco do jeito que ela escreveu esse livro. Eu também não gostei de nenhum dos personagens, especialmente a Tori, o que é uma pena, porque eu gosto muito da Tori na série e nas HQs. Eu acho que ela é uma ótima personagem, mas eu não senti que ela foi muito bem construída nesse livro em si. Novamente, isso se dá porque foi o primeiro livro da Alice Oseman e acontece essas coisas. E agora que ela teve tempo pra poder, tipo, fazer umas novas versões desses personagens e escrever eles, tipo, por um tempo mais atual, a personagem tá melhor. Porém, no livro dela em si, não, péssimo. Eu fiz essa comparação pra minha irmã e fez muito sentido pra gente. Eu não sei se vai fazer sentido pra mais alguém, mas nas HQs de Heartstopper e na série, eu vejo a Tori como codificada com autismo. No livro dela,
eu vejo ela codificada como uma sociopata. Eu espero que faça sentido isso. Porque no livro dela é pra ela ser, tipo, diferente. Ela fala algumas vezes que ela é totalmente diferente das outras garotas. Mas essa diferença é mais, tipo assim... ela laca empatia. E ela é muito fria como pessoa. Ela tem uns pensamentos que eu fico... se fosse minha filha, eu estaria preocupadíssima. Preocupadíssima. Claramente, tipo, esse livro trata sobre depressão e doença mental e, tipo, problemas assim. Mas a Tori, eu não senti que nessa versão dela, ela foi a melhor personagem pra poder falar sobre esses assuntos. Porque ela realmente é uma mini sociopata nesse livro. Eu também fiquei extremamente incomodada com um detalhe desse livro, que é um livro muito millennium. Eu já falei sobre isso antes, não me incomoda se um livro é escrito por uma pessoa que é millennium, é Gen Z ou sei lá o que. Me incomoda quando as características dos personagens e tudo que eles são é ser daquela geração. Então são referências incessantes da geração de qual eles fazem parte. Isso também me incomodou na minha próxima leitura do mês, que eu vou falar agora, que é Only and Forever, da Chloe Liese. E, cara, mesma coisa. Muitas referências sobre a geração. E o problema, quando esse tipo de coisa acontece, e aconteceu muito nesses dois livros, é porque eu começo a sair muito da história. Porque a personalidade desses personagens é amar Harry Potter, é amar a Disney e ficar falando, olha o glitch da Matrix, e usar Facebook, e tipo, ser mais velho que as outras pessoas, sabe? Essa é toda a personalidade desses personagens. Isso me incomoda demais, porque isso data muito o livro. Não tem problema, mas me incomoda. E não é especificamente porque são referências millennial. Eu tenho um grande ódio quando qualquer livro menciona TikTok e quer fazer parecer os personagens Gen Z muito Gen Z, fazendo muita referência de internet. Me incomoda igual. Eu só não gosto dessas referências de geração e esses dois livros tiveram muito disso e me incomodou demais. Mas Only and Forever também me incomodou por outros motivos. Esse é um livro de romance. Esse é o último livro numa série de romance, que é do Bergman Brothers. E eu só fico muito feliz que eu já terminei essa série. Porque não tá mais funcionando pra mim. Parou de funcionar pra mim faz muito tempo. E pra ser totalmente sincera, eu não sei se essa série já chegou a funcionar pra mim em algum momento. Mas... ó, eu vinguei, eu terminei a série, então isso que importa. Nesse livro a gente segue o Viggo, que é o sétimo irmão até o livro dele, e ele é um romântico incurável, ele tem energia de Golden Retriever, ele é uma gracinha. E aí é o romance dele com a Tallulah, que é o oposto dele, sabe? Ela tem energia de gato preto, e ela não acredita no amor, e blá blá blá. Ela é chata, e eu odeio o nome dela, odeio o nome Tallulah, péssimo nome. Eles se conheceram no passado, não tiveram uma boa impressão um do outro, anos passaram, eles se reconectam e eles vão morar juntos por motivos de plot de livro. E, obviamente, eles se apaixonam e eles estão apaixonados o tempo todo. Só que eles não sabem, eles querem ignorar isso. É chato. Eu não gostei desse livro. E é o mesmo motivo que eu falei no último livro que eu li dessa série, que eu já não lembro o nome e eu não ligo mais, que eu gosto desses personagens nos outros livros, quando os livros não são deles. Mas quando chega no livro deles, parece que eles se perdem completamente. Eu já não sei quem eles são. Porque parece que a personalidade deles muda completamente do que a gente viu nos outros livros. É claro que um diálogo interno ajuda a gente entender o personagem melhor, mas parece que, tipo, a autora não pensou muito à frente quando ela tava construindo esses personagens, sabe? De fundo pra depois trazer eles pra frente. É o que pareceu pra mim, eu posso estar errada, mas é o que eu acho. Eu também não gosto de personagens que são cínicos e não acreditam no amor, porque são diálogos tão chatos de escutar. E o diálogo interno da Tallulah falando, ai, mas amor não é real, são químicos do cérebro, blá, blá. Legal, bom pra você. Chata, muito chata. E eu não gosto porque é uma coisa chata de ficar lendo e escutando, porque é sempre a mesma coisa e tanto faz. Se você não quer acreditar, não acredita. Mas também me irrita porque no final do livro ou filme ou sei lá o que tem dos personagens assim, eles sempre acabam em um relacionamento. E do nada eles começam a acreditar no amor. Tipo, me irrita um pouco essa mudança.
Eu vou dar um pouquinho de crédito para esse livro, porque todo o motivo dela estava ligado a trauma, como sempre está. Porém, eu gostei do jeito que o trauma dela foi falado nesse livro. Não muito, não acho que entraram em tantos detalhes assim pra eu achar que foi muito bem construído, mas foi ok o suficiente. Em geral, é um livro ok, é uma história ok, é uma série ok. Eu acho que eu realmente só gostei do segundo livro e do terceiro, ou pode ter sido o quarto, mas eu acho que é o terceiro. Eu não lembro muito o livro. O quinto também é legal, mas de resto é uma série ok. Depois disso, eu escutei o áudio de The Anthropocene Reviewed de John Green. Esse é um livro de não ficção e é muito bom. Eu acredito que eu falei isso pra Helena Sanches. A gente tava conversando no Instagram e eu postei sobre esse livro e ela perguntou o que você tá achando. E eu falei, esse livro tem a melhor introdução de livros de não ficção que eu já li. E eu me mantenho com essas palavras e eu também me mantenho que esse é um dos melhores livros de não ficção que eu já li, e agora eu quero comprar uma cópia para poder reler e marcar 1 milhão de coisas nele. A introdução desse livro apresenta o conceito dele, e o conceito é basicamente falando sobre o que significa o antropoceno, que eu anotei é um termo proposto para a era geológica atual, no qual humanos profundamente remoldaram o planeta e a sua biodiversidade. Muito legal. E tem uma explicação do Hank Green que o John colocou no livro, eu vou ler para vocês também porque eu também escrevi. A explicação do Hank sobre o que é o antropoceno é: como uma pessoa, seu maior problema são outras pessoas. Você é vulnerável a pessoas e depende delas. Mas imagina que em vez você é um rio do século XXI, ou um deserto, ou um urso polar. Seu maior problema ainda são as pessoas. Você ainda é vulnerável a eles e dependente delas. Ou seja, é a era onde os humanos estão vivendo agora, onde a gente remoldou o mundo e ao mesmo tempo que a gente pode ajudar muito o planeta, a gente também destrói ele completamente. Muito legal. A introdução também fala sobre o conceito da nota de 5 estrelas. Então, ele junta essas duas coisas, o antropoceno e a avaliação em estrelas. Ele faz uma avaliação da história humana. E é muito interessante, ele aborda vários assuntos diferentes. Ele fala sobre as primeiras pinturas em paredes de caverna. Ele fala sobre a criação do supermercado como conhecemos hoje, onde você vai, faz suas próprias compras e passa num caixa. Ele fala sobre adesivos que têm cheiro. É muito legal. E esse livro também tem umas citações incríveis. A maioria das coisas que eu anotei sobre esse livro foram citações. E eu queria falar uma aqui que me deu um negócio muito bom no meu cérebro, sabe? Sabe quando você escuta um som muito bom e aí seu cérebro fica... isso foi legal! Então, essa frase fez isso na minha cabeça. A citação é de uma amiga dele chamada Amy, que era escritora, e é o seguinte: para qualquer pessoa tentando decidir o que fazer com a sua vida, preste atenção no que você presta atenção. Essa é praticamente toda a informação que você precisa. E isso ficou na minha cabeça martelando um tempo. E eu fiquei, ok, prestar atenção no que eu presto atenção. E eu comecei a prestar atenção no que eu presto atenção. E foi muito legal. Eu senti que eu me conhecia um pouco mais depois que eu fiz isso. Eu fiquei, cara, padrões. E é muito legal. Eu gosto quando, tipo, eu tô lendo alguma coisa e me dá uma revelação de vida. Mas, esse é um ótimo livro. É um ótimo livro pra poder pensar na vida. Você lê, você para e pensa assim, fica, é verdade, essas coisas aconteceram. O ser humano é assim. É incrível. Então, eu super recomendo a leitura e tem já traduzido. Então, aproveita, leiam esse livro. O próximo livro que eu li em abril foi Slowfoot. Esse é um livro de fantasia com ficção histórica. É um livro que se passa em 1666, durante a época dos tribunais... Meu Deus, qual que é a palavra? Trials. Julgamento. Ai, meu Deus. Ok. Eu ia ficar muito chateada se eu não lembrasse da palavra. Dos julgamentos das bruxas de Salem. Essa era basicamente o que estava acontecendo. Aqueles crimes onde eles mataram todas aquelas mulheres. Mas esse livro conta a história de uma mulher que ela foi vendida para o casamento e o marido dela morre. E ela se vê responsável pela propriedade dele porque mulheres não tinham direitos, mas uma viúva agindo de acordo com as crenças do falecido marido
tinha direito a ter uma propriedade. E o marido dela estava no último pagamento para conseguir ser dono dessa fazenda. Porém, ele morreu e o dono original da fazenda, que era o irmão dele, fica: eu não quero minha propriedade na mão de uma mulher. Só que aí os magistrados da cidade, os responsáveis, ficam: cara, é o último pagamento. Se ela conseguir fazer esse último pagamento, a fazenda dela, desculpa. E o cara fica: não. Então ele começa a sabotar ela e ele tenta destruir a vida dela. Porém, ela faz amizade com um demônio que está se hospedando na fazenda dela, porque sim. E eles conversam um pouco e ela basicamente fala: cara, tá complicada a minha situação. E o demônio fala: cara, minha situação também, vamos se ajudar. Porque basicamente esse demônio não lembra quem ele é. Ele não consegue lembrar, ele basicamente renasceu e ele não consegue lembrar de nada do passado dele. Então ele fica: eu te ajudo com a fazenda e você me ajuda do jeito que você puder pra poder me ajudar a me lembrar de quem eu sou. E ela fica de boa. E muitas coisas acontecem depois disso e acontece muita violência. Esse livro é bem violento e um animal morre. Já vou deixando bem claro. Não é legal de ler. Isso é muito triste, mas acontece. Eu queria ter procurado antes um aviso de gatilho pra isso, porque eu odeio ver animal morrendo. Tipo, livro, filme, qualquer coisa, eu não assisto se um animal morre. E eu não procurei por esse livro e eu fui pega de surpresa da pior maneira possível. Mas é um bom livro, é um livro muito, muito bom, eu me diverti muito. Muito bem escrito, muito bem construído, uma história realmente fantástica. O livro também tem ilustrações, porém eu não vi elas, porque eu tava escutando no audiolivro. Eu tentei ler esse livro em e-book primeiro, não deu muito certo. Eu percebi logo no primeiro capítulo que o jeito que ele é escrito seria melhor se alguém estivesse lendo pra mim. Então eu perdi a maioria das ilustrações. Eu fico um pouquinho feliz por isso, porque logo a primeira do livro me deu um pouquinho de medo, porque eu sou muito medrosa. Então, se eu tivesse que olhar aquelas ilustrações nos momentos mais violentos da história, eu acho que eu não teria aguentado. Mas o livro em si, muito legal. E o último livro que eu li em abril foi um livro físico, que não está comigo porque eu emprestei pro meu namorado, que é A Mocinha do Mercado Central, da Stella Maris Rezende. Eu falei sobre esse livro alguns vídeos atrás, que foi livros que mudaram a minha vida e me fizeram ser quem eu sou. Eu li esse livro pela primeira vez no ensino médio, eu peguei emprestado na biblioteca da escola e eu amei o livro. Eu fiquei muito impactada com ele e eu tenho que reler ele. Então eu não comprei, eu troquei uma cópia no Scooby, ele chegou e eu li imediatamente e foi muito bom, foi realmente muito bom. Eu lembrava de basicamente todo esse livro. Tudo que eu achava que acontecia, realmente acontecia. A única coisa, assim, que eu tinha esquecido um pouco é que tem um detalhe sobre uma tia da personagem principal ser apaixonada por livros. E ela tem uma biblioteca dentro da casa dela. Essa parte foi legal, que eu gosto também de qualquer coisa que envolve biblioteca. Porque futura bibliotecária. Então, muito maneiro isso também. Mas o livro em si eu lembrava de tudo e foi super interessante reler ele. Eu gosto de reler livros pra poder ver as partes que não impactaram da primeira vez, pra ver o que me impacta agora e comparar. Mas esse livro me impactou tudo igual. Eu tenho uma afeição muito grande por essa história e eu fico muito feliz que eu reli. E eu acho que eu ainda vou reler ele mais alguma vez no futuro, porque dessa vez eu reli, mas eu não marquei nada. Então talvez no futuro eu releia com a intenção de fazer anotações. E eu não falei sobre o que é o livro. O livro é sobre uma menina que ela mora no interior de Minas Gerais. Eu acho que é. E ela tem um nome muito curto. O nome dela é Maria alguma coisa, eu não lembro o sobrenome dela. Mas ela só tem primeiro nome e sobrenome por motivos aí que você vai ter que ler pra descobrir, porque é muito interessante, eu não quero estragar a surpresa. Mas ela faz uma amizade com essa menina que sabe o significado de vários nomes. E essa menina fala: eu acho que o nome que você recebe quando você nasce impacta a sua vida. E eu acho que esse significado te carrega. E a Maria fica: isso é bobeira, mas legal. Então ela decide que ela vai viajar pelo Brasil e ela vai conhecer essas cidades novas, e cada novo lugar que ela for, ela vai incorporar uma personalidade diferente baseada em um nome diferente. Então ela vai viajar para algum lugar e em vez de Maria, o nome dela é... eu não consigo pensar em um único nome. Esther. Eu não acho que esse é o nome que ela usou no livro, mas vamos falar que é. Então ela visitou o Rio, ela é Esther. Ela visitou São Paulo, ela é Roberta. E ela cria a personalidade dela enquanto ela está naquele lugar
a partir do significado daquele nome. E é bem legal, é um ótimo conceito e é um livro super facinho. Dá pra ler em um dia, sinceramente, se você quisesse. Eu não li em um dia, porque eu fiquei doente. Mas, se você quisesse, você poderia ler ele em um dia. Mas é muito bom e eu gostei muito, eu adorei revisitar essa leitura. Ótimo livro. E, esse foi o último livro que eu li em abril, encerra esse mês de abril. Eu li 6 livros em abril, tá ótimo. Tô muito feliz por ter lido essa quantidade. Abril foi não só o mês do meu aniversário, que é um mês que eu fico, eu só quero fazer leituras boas, mas também foi o mês onde eu voltei pra faculdade, então eu estava extremamente estressada. Metade das leituras foram muito boas, outra metade foi mais ou menos, mas ainda considero um ótimo mês de leitura. Ok, então é isso pro vídeo de hoje. Ai, já queria ter puxado esse vídeo desde o primeiro domingo do mês, mas não deu muito certo. E tem um outro vídeo que eu também ainda quero gravar e postar, então eu vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível para poder postar logo, mas eu estou muito animada pro próximo vídeo porque eu vou falar de algumas leituras temáticas. Então, estou extremamente animada para isso, mas a gente vai ter que esperar até isso acontecer. Mas por enquanto, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima.